Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando com vocês mais um podcast Café Com. Nesse lugar maravilhoso aqui no Cadima, mas no melhor estúdio da região, Estúdio Realize. Cara, gente, lugar para você gravar seu podcast, seu cursinho, seu evento, o que você precisar, vem para cá, procura a Paty, procura o Hugo, que eles vão te fornecer profissionalismo e competência com esta mesa maravilhosa que a Graça já Ai, ficou ai, sorridente e ai, só tem coisa feliz. boa aqui. Sempre só tem coisa boa, é difícil até falar, né? Mas, É, poxa, bolinho de banana, o nosso dininho aqui, que é um sonho de valsa. é. Ai, Gente, Padaria Master Pão, ponto final do Jacina, Fábio, Elisa, e agora com novidades. À hum. noite eles estão fazendo Ai, caldos. gente, eu vou lá. Caldo, caldo, Eu amo caldo! caldo. Sim, caldos maravilhosos. Ontem, menina, a vontade de ligar e falar assim: pode entregar? Um Delivery, por de cada, favor. por gentileza. É, já me perguntaram se a padaria entrega, gente. Mas a gente pode passar lá, gente, e sair entregando conforme Isso precisa, aí. porque essas gostosuras não podem deixar de ser experimentadas. Não, No dia que não. vocês comerem esse bolo de banana, vocês vão entender o que a Grazi e o que eu falamos Sim, sempre. sim, sim, E no dia que sim. vocês provarem esse pão de ninho, vocês vão entender que o bagulho é diferente. Grazi, começando esse podcast que a gente tá aqui na beira dos Estamos com 32 32 episódios já. episódios. Numa gestação, a gente tá quase beirando seus 9 meses. 9 meses. Caraca! Podemos dizer o quê? Que esse podcast veio do sonho de duas loucas que se juntaram para falar bobeira da vida e que no final deu muito certo. Sim, com certeza. Bobeira da vida, não. A vida de forma boba é Sim, diferente. com certeza, gente. A gente viu em meio às nossas dificuldades que a gente poderia continuar sorrindo e falando besteira, sem julgamento, sem condenação, só com apoio e motivação, tá, gente? Então, é por isso que a gente tá aqui. E hoje, tarararã, Hoje o nosso café é com Casa 50, né? eita, vamos lá. Agora a gente vai conhecer quem está por trás do Casa 50. Pois é, gente. Olha, eu sou suspeita de falar dessa pessoa porque eu conheço ela desde criança, praticamente, né? É verdade. As nossas mães trabalhavam juntas, então eu conheço ela há muito tempo, né? É uma alegria te receber, Michele Teixeira, né? Obrigada, Que prazer iniciou meu. aí esse perfil no Instagram, Casa 50. Ela que é influenciadora digital, né? Influencer. Sim. E vem nessa trajetória aí desde 2019. Mas melhor do que eu para apresentar a Michele, só a Michele mesmo. Então seja bem-vinda, se apresente. Obrigada pelo Enquanto isso, eu sirvo convite. café. Isso aí. Obrigada pelo convite, meninas. Eu fiquei super ansiosa, animada e feliz com o convite. E eu sou Michele Teixeira, né? Como as meninas já falaram. Sou influencer digital. Trabalho desde 2019, né? Nesse ramo. E comecei a trabalhar sem saber que eu estava trabalhando como influencer. Na verdade, eu nem Sim. sabia o que era uma influencer. Eu comecei o Casa 50 depois de um luto, né? A minha avó faleceu. Aí na semana que ela faleceu, eu fiquei assim muito para baixo e eu sempre gostei, né, de decoração, de mesa Sim. posta, casinha arrumada, trocar ali as decorações. Um dia tava tudo o bebelô vermelho, no outro dia tava tudo verde, e eu ia trocando. E aí, quando ela faleceu, eu me vi sem ânimo, né, de Sim. fazer nada. E aí, ao mesmo tempo, me veio aquela força, né, que o luto é assim, né? Um dia você tá triste, um dia você tá feliz, um dia você tá desanimado, um dia você vai animado ou vai desanimado, enfim, você vai Sim. seguindo, né? E aí eu acordei num domingo, e é engraçado que a gente lembra exatamente as datas, né? Eu Sim. acordei num domingo e falei, não, a minha avó não ia querer me ver assim. Eu fico até emocionada de falar. Aí eu levantei, arrumei minha casa toda e falei, bom, a partir de agora eu vou tirar fotos, vou tá fotografando esse momento Sim. e vou postar, porque aí é um compromisso que eu tenho de seguir. Aí eu postei, só que eu não queria postar no meu Instagram, porque eu sempre gostei muito de postar
no meu Instagram pessoal, né? Michele Teixeira. E aí, porque eu tenho parentes fora, então isso aproxima a gente. Sim. Aí eu falei, não, mas eu não quero aparecer. Eu só quero um diário. Uma coisa comigo ali. Eu e eu. E aí eu falei, vou botar casa 50, que é o número da minha casa. Tipo, nada promissor, nada planejado. E aí foi assim. E aí eu acordei, sei lá, com mais de 100 seguidores. Isso foi quase meia-noite. No outro dia eu já tinha uns 100 seguidores. Eu falei assim, nossa, gente louca, né? Aparecer assim do nada. E aí foi indo. Quando eu vi, eu já estava trabalhando como influencer, não sabia nem o nome, já estava trabalhando em lojas, divulgando, mostrando meu dia a dia, mostrando louça, onde eu comprei cada coisa, né? Dividindo a minha vida ali com seguidoras. Algumas eu conhecia, outras até hoje eu não sei quem são. E a gente foi criando ali uma rede de apoio, né? O Instagram hoje, quando é de verdade, né? Quando a gente fala assim, hoje está muito... de falar vida real no Instagram. Sim. Todo mundo até escreve lá na bio, né? Vida real. Ainda até escreve em inglês pra ficar mais bonito. E Life Queen. Não. Diga pra gente. Vamos lá hoje, mudar. E a pessoa se preocupa muito de colocar ali na descrição, né, do Instagram, o que você faz, o que você vai fazer, aquela coisa toda. E às vezes não tem esse acolhimento. Não tem essa união, né? Não tem esse carinho. E eu vejo que hoje o Casa 50, além de ser o meu trabalho hoje, ele também virou uma rede de apoio, né? Sim. De mulheres, amigas. Então, assim, hoje eu tenho seguidoras que são minhas amigas virtuais. Não, e né? assim, é legal você falar isso porque a gente vê, eu acompanho. Sim, eu também. Você partilha a sua vida e você vê a interação das pessoas. Você não partilha. Esses dias, por exemplo, você partilhou uma indignação e, assim, como as pessoas se sentiram tocadas com isso. Sim. Esses dias você estava postando a vitória de dirigir e como as Sim. pessoas se sentiram. Sim. Então, assim, é a realidade do tipo assim, tá tudo bem? Louvado seja Deus. Não tá tudo bem? Louvado seja Deus. A gente vai Sim. melhorar de algum jeito. Exatamente. E às vezes aquele meu probleminha que eu ali falei, postei, a pessoa às vezes está passando algo menor do que aquilo, mas colocando no tamanho de uma montanha. Sim. Então, quando você coloca o seu problema também, assim, né, para todo mundo na internet, as pessoas param, respiram, porque às vezes a pessoa tá ali tão ali no desespero dela que ela acaba não observando as outras coisas que tem, né? E eu sou uma pessoa muito assim. Claro que tem hora que dá vontade de ficar só deitar debaixo das cobertas ali. Ai, meu Deus, meu dia tá péssimo. Só que assim, a gente sempre tem que ver o para trás. Eu brinco que eu sempre olho para trás. Então, se hoje eu tô reclamando, sei lá, vamos pensar alguma coisa aqui. Ai, porque eu não viajei esse ano. Cara, tem gente que não tem uma casa própria. E eu tenho uma casa própria. Então, Isso assim, já é bênção. a gente tem que se agarrar nas bênçãos. Não nas dificuldades ou nos sonhos que ainda a gente não realizou. Ou, ai, não deu certo agora, mas vai dar certo amanhã. Né? A gente tem que... E hoje em dia a internet tá muito isso. As pessoas estão se comparando o tempo todo. Isso é E isso, o comparar adoece muito as pessoas. Sim, é cruel. E aí, às vezes a gente está se comparando com coisas irreais. Porque às vezes a pessoa posta lá um casamento maravilhoso, uma foto linda, ganhou um buquê. Sabe aquela dúzia assim, que chega a abraçar de rosas? Mas às vezes até ela que comprou pra fingir que foi o marido que deu. Eu postei um buquê na internet. Mas foi verdade. Não, eu ganhei num sorteio. Eu posso dizer isso aí. Então, assim, trazer prova. E às vezes uma foto que a pessoa posta, não tô falando só de influência não, tô falando no modo geral, né? Nas redes sociais, a pessoa já cria ali um texto, uma história na cabeça É dela. uma fanfic, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão vivendo muito de realidades... a gente não alcança aquilo ali. E aí as pessoas estão pirando às vezes, sabe? Eu tô falando as pessoas, mas às vezes eu me pego nesse lugar de ficar rolando assim. Ai, meu Deus, fulano fez isso, fulano... Não é uma inveja, mas é tipo assim, você começa a comparar. Comparar. Exatamente. Até porque acho que assim, na avaliação da vida, a gente já falou disso aqui em outras vezes, em outras versões, é o seguinte. Nasceu. Você foi pro colégio. O que você quer ser quando crescer?
Tem uma pressão, né? Tem uma pressão pra tudo. Na vida da gente tem uma pressão pra tudo. Você faz 18 anos, você já escolheu a sua carreira? Você vai fazer o quê? Aí depois você tá namorando, vai casar quando? Vai noivar. Vai noivar. Aí você fica noivo, vai casar. Vai casar. Vai ter filho. Exatamente. Então, assim, sempre é o próximo passo. E a internet, ela veio, querendo ou não, fazer as pessoas sempre avaliarem o próximo passo. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Gente, eu não sou nem maratonista, nem corredora. O próximo passo vai ser o que der. E às vezes a gente dá passo. 2 passos pra frente e 5 pra trás. E tá tudo bem a gente voltar pra poder visualizar, reprogramar a rota. Exato. Porque assim, você entra numa realidade e é interessante você conversar com uma pessoa que está dentro da rede, né? Por exemplo, assim, você já deixou bem claro. Eu o trabalho. seu trabalho. Exatamente. Então, assim, você não tem como fugir disso. Sim, e é uma questão muito grande pra mim, assim, eu, às vezes até converso com outras influenciadoras, assim, que a gente tem um convívio, é amiga e tal, como é difícil, às vezes você receber uma notícia muito triste e você ter que sorrir, porque hoje você vai atender uma loja de, sei lá, uma coisa feliz, animada, e você tá ali com a sua imagem o tempo todo, feliz, animada, e assim, as seguidoras já até sabem, quando eu começo só a divulgar e não falar nada, tá tendo alguma coisa ali no off. Porque assim, não dá também. Eu tenho 22 mil seguidores. Tem pessoas de N lugares, estados. Tem pessoas que estão ali pra me aplaudir, pra me ajudar, pra dar a mão. A nossa rede, né? Do Casa 50. Sim. Mas tem gente ali que tá esperando eu cair. Óbvio, como toda rede. Né? Tem de tudo. Então, assim, nem tudo São a flores. gente posta. E nem tudo eu brinco que é postável. Tem coisa que não precisa, gente. Semana passada eu até falei sobre isso. Gente, tem coisa que não precisa. Hoje o marketing, né, fala muito sobre é bom você mostrar a sua vida. Pessoas compram de pessoas. E aí você vê uma gama de empresas, né, lojas online, física, postando tudo menos o objetivo da loja. Esses dias eu tava falando sobre isso também. Que às vezes você segue, sei lá, uma loja de esporte, né? Roupas esportivas. A pessoa posta trend de tudo quanto é coisa. E às vezes não mostra ali a Menos novidade o dela. que a bola chegou, o tênis chegou. Sim. E aí perde um pouco. Não é que não pode postar, pode, mas tem coisa. A gente tem que ter um equilíbrio. Sim. Né? É verdade. E aí as pessoas começam a pirar ali, aí as pessoas perdem tempo ali, olhando. Quando vê, você passou 2 horas, você não consumiu nada de bom. Claro que rir é bom, eu gosto de postar piadas no meu Instagram, todo mundo gosta, mas eu sempre tento trazer para o meu cotidiano. Então eu falo, eu brinco com coisas de relacionamento, né, coisas de marido. A mulherada ama assunto marido. Sim. Eu morro de rir. Eu falo assim, eu acho que se meu marido aparecer mais no meu Instagram, eu vou viralizar. Porque a mulherada ama ver um marido. E é muito legal mesmo, né? A gente dividir essa rotina. E eu acho que hoje em dia a internet está muito isso. As Sim. pessoas têm que desacelerar um pouquinho. Sim. Isso eu trago pra mim, tá, gente? Tudo que eu tô falando, eu falo em voz alta pra eu O seu seguir. ouvido escuta primeiro. Exatamente. Porque às vezes a gente deixa de curtir um momento ali em família Sim. pra estar preocupado em postar, tirar uma foto. Eu gosto. Mas tira a foto, desliga do celular e vai viver aquele momento. Faz um videozinho da mesa posta bonitinha. Pronto, agora a gente vai comer, vai conversar. Porque senão a gente fica o tempo todo ali, foto e vídeo. E vamos postar na hora. Gente, eu não posto nada na hora quando eu tô em ia te família. perguntar isso agora. Na minha vida real, é raro eu postar na hora. É raro. Por exemplo, uma viagem, né? Eu até divulgo uma agência de viagem. Quando eu vou a trabalho, eu vivo também e posto depois. Por exemplo, a gente viveu esse momento que entrou no ônibus para conhecer outro lugar, aí eu posto, que é aquele meu momento ali parado, né? Agora, quando eu vou viajar mesmo, sem trabalho, eu só faço as imagens, ou eu posto à noite, sabe aquele momento na cama que você tá descansando pós do dia? Aí eu posto. Assim, latejando, não tem mais o que Aí eu fazer. posto, ou às vezes nem posto, assim, tem coisa... Às vezes uma viagem de 5 dias eu posto 3, entendeu? Não, Bem picado. É isso Porque a gente precisa desse momento, ó, Aff. desligar um pouquinho. Não, e eu ia te perguntar isso, assim, até porque, assim, parece não, mas assim, pô, você vai postar uma viagem. Gente, aconteceu isso comigo. Então, uma vez eu fui pra Fortaleza, 1 ano sem chuva. Um ano Nossa. sem chuva. 1 ano sem chuva. Deus. Chuva mesmo.
A gente chegou, pô, tiramos uma foto, postamos a foto da cidade. Caiu uma tempestade, mas caiu uma Sério? tempestade. Da mulher falar assim: eu não sei quem foi, eu não sei quem veio, mas vocês trouxeram chuva. Friburguense. Aí eu falei assim, só que assim, eu tenho fama de quando tá em família, levar chuva pra onde a gente vai viajar. Sério? É um carminho assim pesado. Te amo, mas não vou viajar com você. Mas você desculpa. viajou comigo e deu sol, muito Deu sol, é verdade, queima. é verdade. Gente, retiro Foi o uma que eu disse. exceção. Não, aí o pessoal começou, e meu cunhado, minha cunhada, meu marido começaram a me encarnar. Aí eu falei assim, quem postou? A única pergunta que eu fiz foi, quem postou? Começa a dar tudo errado, né? Aí Será? olharam pra minha cara, falei assim, eu só postei a foto do aeroporto. Eu falei assim, foi isso. Pronto. Olha, tá explicado. Menina, depois disso, a gente viveu. Eu falei assim, peguei a sacolinha do celular. Todos os celulares aqui, agora a Ai, gente... meu Deus. Derreteu. Eu não posso viajar com você não, porque eu gosto de registrar tudo, mesmo que às vezes eu não poste, na hora. Não, mas aí qual foi o trato? Registra, sacolinha, depois liberado de novo. Porque senão a O gente... que? Chegando em Friburgo, que poderia? Não, hotel. Hotel. tá. Hotel era Entendi. liberado. Hotel liberado, podia postar celular. Menina, depois que a gente viveu isso, a gente aproveitou os melhores dias, É. porque a gente fez no off. Não Sim. ficou naquela coisa de precisar da imagem, da cena Sim, para os É. outros, sabe? É verdade. Tem isso também, né, gente? A questão de postou, deu ruim, né? Então, assim, eu aprendi também a postar depois algumas coisas. Igual a questão do carro, né? Eu fiz aula com o Júnior. Beijo, Júnior. Salvou minha vida. Gente, eu tinha habilitação há 13 anos. E não dirigia. Tava lá empoeirada na gaveta. E aí, assim, eu sou um pouco lenta para alguns processos. Assim, eu sou muito agitada, faço, vambora, não sei o quê. Mas eu já me identifiquei, acho que terapia, também muita conversa com Deus, eu sou um pouco lenta para algumas coisas e eu coloco uma barreira. Então, por exemplo, a carteira era uma questão. Eu comecei a seguir o Júnior, É acho que, fleumática? sei lá, não sei. Eu acho que não, acho que ela não. Mas o eu ser tenho umas lento é uma coisas. característica, né? Eu tenho umas coisas, por exemplo, vai ter algum problema ali, Melancólica. vai dar um... Mas é engraçado que eu não sou em outros sentidos. Sanguínea. Eu tenho sanguínea, eu acho que eu sou um pouquinho, Ela mas aí pode. por exemplo, se é uma coisa muito que vai mudar muito a minha vida, Você já vai e mete a cara. não, eu Você dou um fica... passo para trás, analiso, penso, converso, vejo, eu falo, não me animo, vou com calma, Fleumática. faço os planos, Essa entendeu? parte da Essa análise. parte É a eu sou. analista. Aham. E aí, o que que acontece? Eu lembro que eu comecei a seguir o Júnior, fiquei quieta, eu não falei com ninguém, marido, mãe, ninguém. E eu falei assim, eu vou fazer aula com esse garoto. Mas aí eu comecei a seguir. Do nada, passou um tempo, do nada sempre é Deus, né? Aham. Um dia, assim, ele foi e me mandou uma mensagem. Poxa, eu gostaria de fazer uma parceria com você. Você dirige? Tipo assim, ele nem sabia e ele já me mandou uma mensagem. Aí eu falei assim, bora? Só que eu tava com a minha carteira vencida. Eu nunca fiquei com carteira vencida. Eu sempre renovava bonitinho nesses Eu 13 tenho a anos. carteira. Exatamente. Que eu falei, Quando um eu dia precisar, tá eu vou aqui. dirigir, exatamente. Minha identidade é CNH. E aí, um dia, eu fui renovar, não passei, porque eu nasci com 20% dessa vista. Né? Tenho vários problemas de visão. E aí, fui crua, sem lente, sem óculos, nada pra fazer o exame. Claro que eu não ia passar, né, gente? Aí não passei. Aí eu fiquei, sabe aquela revolta, tipo, isso tudo é dinheiro, não sei o que, eu vou deixar pra lá. Sacanagem. Também, né? Queria passar enxergando 20% crua, nu, né? Aí fui, procurei um oftalmo, só que o meu problema é tão assim que só existe uma lente, é uma lente rígida e é um problema. E eu não tava me adaptando, porque uma vez eu furei o olho, enfim, tragédia atrás de tragédia. E aí eu achei um médico aqui em Friburgo que tava com uma lente nova. Sim. Acho que é Acrigel o nome. Inclusive, descobri que eu tinha ceratocone. Foi também um assunto lá na nossa comunidade Casa Sim. 50, que eu descobri que várias seguidoras tinham ceratocone, tinham alguns problemas que eu tinha e também não tratava. Tipo assim, acostumou a não enxergar.
Sabe? Que loucura. Misericórdia! A gente acostuma, tá? E eu tava observando que eu assistia série, filme. O cérebro é Você uma se coisa adaptou muito tudo. maluca, incrível. Ele meio que criava um rosto ali pra mim. Depois que eu coloquei a lente, eu vi, gente, esse ator não tinha aquela cara, não. Gente, o meu cérebro criava meio A imagem embaçado projetava pra você. ainda, projetava ali uma imagem pra mim. Uau! Louco, né? Vivendo e aprendendo, tá? Tô aqui, ó. Caraca, velho. Mesmo eu tinha um embaçado ali, Você mas via- criava. Aí eu lembro que uma série que eu gosto muito de assistir, a personagem tinha um dente separadinho. Depois, com a lente, eu falei, gente, ela tinha um dente separado. Pra mim, tava certinho o dente dela. Que incrível, né? E aí eu fui, fiz a lente. Aí esse processo demorou um pouco. E ele não desistiu de mim, eu não desisti dele. Enfim, no final, em julho, 20 de julho do ano passado, eu comecei as aulas. Ó, Quietinha. nem minhas amigas, eu falei. Eu só contei pra minha mãe, pra minhas amigas na véspera. Amiga assim, né? Aquela amiga irmã íntima. A peneira. Só meu marido sabia e o professor. E aí, na véspera da aula, eu contei pra minha mãe. Aí a minha mãe, depois minha amiga me contou que a gente estava num evento juntas. Ela contou pra minha amiga assim: ai, meu sonho é ver minha filha dirigir e voltar pra igreja. Aí tá. Aí eu peguei, guarda essa informação. Informação necessária pra ser lembrada daqui a pouco. Pois é. Aí eu peguei, comecei as aulas dia 20 de julho, fui até outubro. E falei, Júnior, estarei arquivando tudo para divulgar o seu trabalho, que o seu trabalho é incrível. Eu preciso contar para o mundo o seu trabalho. E quando eu estiver dirigindo sozinha, andando para lá e para cá, eu vou soltar essa informação. Sim. Ele, não, vá no seu tempo. E aí a gente foi. Quando chegou outubro, gente, eu desanimei de uma tal maneira. Veio a eleição, veio um monte de coisa, ele não tinha agenda, eu também não tinha agenda. Eu fiquei outubro, novembro e dezembro de novo. Sem dirigir, sem fazer aula, sem nada. Aí eu falei, pronto. Aí já começa, né, a nossa cabeça. Não vou dirigir, isso não é pra mim, é um sonho. Mas também acho que nunca foi meu sonho. Aí começa aquelas questões. Você imagina se tem a pressão da internet? Sim. Já era. Já era, porque Você bem tá ou mal, dirigindo. bem ou mal atrapalha, gente. Quando a gente joga tudo na internet, a gente mesmo já atrapalha a nossa vida, tem hora, né? Que a gente já meio que, ai, não vou fazer, eu não consigo, não sei o quê. A gente se auto-sabota o tempo todo. Exatamente. E aí, se tem uma pessoa de fora falando ali na Pior sua ainda. cabeça, por mais que você não seja influenciável, aquilo ali te pega. As palavras têm poder, né, Miquel? Exatamente. E aí tem gente ali pra te ferir, tem gente ali pra te Sim. animar, tem gente ali pra te levantar, tem gente pra te derrubar, ainda pisar e botar uma pedra em cima. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a internet hoje em dia por conta disso. E aí, fiquei quieta. Aí, o que aconteceu? Meu marido, que eu nem sabia, encontrou com o Júnior na rua. Depois o Júnior que me contou, nem meu marido me contou. Falou, cumprimentou ele e falou assim, não desiste da minha esposa, não. Liga pra ela, marca mais uma aula. Gente, eu lembro só das datas porque foram muito importantes pra mim. Dia 20 de janeiro, véspera, na verdade, ele me passou uma mensagem e falou assim, num sábado, o que você vai fazer amanhã? Eu ia até pra Vargem Alta, pra Mara. Falei assim, por que ele? Aula amanhã, 7 horas da manhã, no domingo. Liguei pra Mara, desmarquei a minha ida pra Vargem Alta, meu passeio, marcado. Pronto, eu fiz uma aula dia 20 de janeiro. Saí dirigindo tudo. Nossa. Aí hoje eu tô dirigindo tudo, né? Mas assim, aquele medo do início mesmo. E aí eu divulguei pra todo mundo. Gente, como é gostoso você dividir uma conquista onde você ajuda outras pessoas. Sim. Porque às vezes, né, a Casa 50 tá lá a cara da Michele. Às vezes é tudo muito pela Michele, é a Michele, ela que vai falar, ela que conquistou. Mas o off ali, o por trás, o nosso direct ali é muito gostoso. Você animar outras mulheres, você receber mensagens de tipo assim, você me animou, coloquei meu marido pra me ajudar a dirigir esse domingo, tô dirigindo. Tô indo pelo menos buscar meus filhos na escola. Sim. Nossa, Michele, você me libertou, você me mostrou que eu poderia. Sim. Cara, isso é muito legal. Dirigir é libertador também, né? Não, Vamos combinar, exatamente. vamos combinar. Exatamente. Eu sou apaixonada por isso, então... Só que eu tinha uma visão de que, assim, eu faço tudo sem dirigir.
pra quê, né? Eu vou de ônibus, eu vou a pé, eu pego carona, eu pego aplicativo, eu me viro. Eu não dependo de ninguém. Então eu tinha um pouco isso também, sabe? Nessa questão do dirigir. E aí depois que eu dirigi, eu falei assim... Meu Deus, como é mais libertador ainda. Só que assim, você tem que ter apoio de família, marido. E eu ainda tava dirigindo o carro dele, né? Então eu ficava ali com aquele receio. Mas é sobre isso, gente. Não desistir dos seus sonhos, né? E você vai cair, vai levantar, vai ir no processo. Tem que curtir ali o processo. Não, e você tem que entender o seguinte, você não está isento de nada, Michele. Exatamente. Mas você tá com o primeiro pensamento que é o mais importante. Eu sou capaz. Exatamente. A gente tem que acreditar na gente. Você acreditou em você. Eu fiz 4 provas para poder passar na prova da direção. Aham, prática, né? Na prática. E o meu coisa tava expirando, né? E eu falei assim, quer saber, se eu não passar, não quero mais, dane-se. Então, Bernardo nasceu dia 5 de dezembro, a minha prova foi dia... Eu fiz a prova de resguardo, só pra você ter ideia. Nossa. Porque senão ia expirar, ia ter que ser aquele processo todo. Vamos tentar, pelo menos, fala. Virei pro Diego e falei assim, quer saber? Vamos. Última chance, se foi, foi. Se não foi, foi. Exatamente. Virei pra ele, fui. Ele segurando, e assim, a gente esperando muito, e lá o Bernardo pequenininho. Mamando aquela coisa. Mamando aquela coisa toda, eu fiz a prova, tipo assim, era assim... O médico aí, ó, só, tanto médico, não. E pós-parto, fala, médico. O instrutor virou e falou assim, você vai daqui, você é próximo. Dei a mamada no Bernardo, já fui pra fila, peguei os documentos tudo, antes de entrar no carro, ele liberou pra eu dar outra, mais um pouquinho. Que legal, né? Fui nisso que fui, aí saí do carro. Só que assim, pra mim eu tinha reprovado. A gente não tem muita dimensão na hora, né? Que provinha chata, vamos combinar. Sim. E aí eu fiz a prova toda certinha, não tive problema nenhum. Só que na minha cabeça já tinha reprovado tanto que eu... mais uma. Mais uma, né? Perdeu. Saí, peguei, saí do carro, aí o cara, pode comemorar. Eu, comemorar o quê? Comemorar o quê, moço? Você passou. Que interessante, né? Passei. Tá bom, obrigada. Foi exatamente assim. Saí do carro, peguei os papéis, aí o Diego, e aí, passei. Aí ele, eu sabia que você conseguiu. Eu falei assim, talvez só você, porque eu não. E assim, aquela coisa de duvidar. E você foi também despreocupada. Talvez o seu foco naquela hora era o bebê, então você meio que, tipo, vou só ali pelo protocolo. Exatamente. E aí você foi leve. Não, e quando a gente... É exatamente isso daí. E quando mesmo você não acreditando em você, você foi leve para aquele momento. Porque a gente, querendo ou não, o nosso organismo, ele é programado. A gente fez tanto aquilo. Você fez no automático. Que no final eu executei. Como o meu professor Gil fala, você já estava com a memória muscular. Sim, sim. E aí você foi. Aí eu fui, na hora que eu passei, falei assim, caraca, eu passei. Era pra ser. Eu passei, e tipo, foi assim, mas as 3 vezes que eu tentei, porque assim, reprovar uma prova de direção é muito complexo. A primeira foi... Uma bobeirinha já foi. E todas foram gestando, eu fiz toda a autoescola gestando. Então, assim, a pressão psicológica que estava na minha cabeça, tipo, eu aprendi a organizar carro com barriga. Entendeu? Com pensão do tipo, às vezes... E faz a diferença, Não, né, e gente? assim, hormônio, a mulher falou um pouquinho mais alto comigo, eu já tava Pronto. chorando. Então, assim... bem difícil. A gente que é mulher, a gente enfrenta coisas de forma diferenciada de um homem. E aquela prova é muito psicológico, né? Sim, exatamente. É o tempo todo. É você contra você o tempo todo. E contra todos que estão lá querendo que você reprove. Sim. Não, porque em volta parece que tem um povo que assim, não tá feliz por estar lá esperando a não. Não. Já Tem de não. tudo, né? Quem tá fazendo a prova, quem tá aplicando, é um misto de emoções. Gente, eu já perdi prova porque a minha amiga tava assim nesse processo também. Vou perder o processo, se eu não passar hoje, não foi. Esse processo Aí é ela bravo. fazendo a prova na minha frente, ela parou o carro. Quando ela parou o carro, ela saiu pulando. Passei. Aí a pessoa, eu fiquei olhando pra ela, comemorando, esqueci de desfazer e bati na ponte. Mentira! Aí a moça, você ia passar, o que você fez? Meu Eu falei, eu fiquei Deus! olhando pra minha amiga que ganhou. Ah, Ela passou por mim.
Mas aí, quando eu fui fazer a próxima, eu fui na força do ódio, entendeu? Eu fui assim. Menina, tô arrasada aqui. Eu fui nessa questão. Eu tô imaginando a cena também. Grazi, eu peguei e virei a pontezinha e ela lá. Quase que cai no rio, Graziele, Pois é, comemorando. instrutores, eu ia ser a inédita do processo. Literalmente. Eu acho que ninguém nunca fez isso no final. Bem no final, eu ia passar, não tinha perdido nenhum ponto. Eu pá, na ponte. Não, acabou. não, mas Pra assim, mim. mas aí a Eu gente- passei de primeira e fiquei 13 anos sem dirigir. Olha Pois que é, loucura. ó. Eu fiz pra carro e pra moto. Passei de primeira nas duas. Alegria e 13 anos lá. Só na carteira, dando carteirada Sim. de identidade. eu passei na quarta e vou É te o processo falar. que cada um É. tem que passar. E eu fazia Nova Suíça, Olaria, eu só sabia passar até a terceira marcha. Então eu ia do Nova Suíça, Olaria, só Terceira. primeira, segunda, terceira. E o povo atrás te amando. Exatamente. Aí o sinal, Mr. né? Magoo. Não, e o sinal, aquele sinal assim, às vezes eu, gente, que não amarele para não parar, porque se parar eu vou ter que sair com o carro daqui, isso vai morrer. E o carro, às vezes, o sinal fechava, o carro morria e o pessoal buzinava e eu assim, eu tenho um recém-nascido dentro do carro. Nossa, realmente, todo o seu processo foi com criança, na barriga, no carro. Foi, então assim, eu falei assim, eu tenho um recém-nascido dentro do carro, se buzinar a criança vai chorar, se a criança chorar eu não vou sair, se eu não sair Gente, o trânsito isso, vai... tipo assim, meio segundo, né? Exato. Todos esses pensamentos. Assim, é assim, e cabeça assim- da mulher é assim. Gente, que loucura, que pressão, né? Acho que homem não tem pressão nenhuma dessa. Não, aí Não. passava ali no Paysandu, vamos passar no rodo do Paysandu. Ai, Aí eu olhava é a aquilo, eu morte falei pra assim, todos os gente... recém-habilitados. Não, aí eu olhava aquilo e falei assim, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu tô Não, indo... para um recém-habilitado é Sodoma e Gomorra. Tipo assim, você É. olha aquilo tá assim e você, gente, derrubei a mesa toda. Ê! É isso, é esse momento pra quem tá dirigindo no carro. Não, aí você pensa assim, poxa, aí depois assim, hoje, pô, meu filho tá com 13 anos, já tem os 13 anos de habilitação. Então eu penso assim, cara, graças a Deus que foi desse jeito. Sim, e é E- o processo que todo mundo tem que passar, cada um vai passar de Sim, um jeito. e- E a gente tem que passar pelo aquilo ali, né? Não, e o bonito é tipo assim, talvez, o que eu penso assim, por exemplo, você, do seu jeito, você estimulou pessoas que estavam com a CNH na gaveta ou na carteira parada a se incentivarem a dirigir, porque, Sim. cara, você é capaz. Sim. E eu vejo você dirigindo, você dirige bem, Michele, fica tranquila, você Ó. tá... Já me viu dirigir? Marido, olha aí, nós estamos acabando com seu carro na rua. Não, a primeira. Eu tenho experiências de, tipo assim, de sair, mas aí eu me tornei muito independente, né? Por exemplo, eu não tiro meu marido do trabalho pra nada. Agora eu tiro, porque agora eu sou a paciente que precisa que ele Ah, vá é dirigir. diferente, é. Né? Mas, por exemplo, Diego nunca precisou ir comigo pegar carro para levar as crianças no médico, levar para o Isso é hospital, muito bom, levar. né? Ah, vamos levar para o colégio, vamos fazer compra. Eu sempre fui muito independente dentro de casa, nesse quesito do. Ah, eu tô em casa, tô de carro, deixa que Vou eu lá. me viro. Partiu, Não, Paulo. você não precisa sim. sair do seu trabalho ou disso ou daquilo pra... Ou fazer fora do horário, né? Exa- Agendar tudo fora ali do horário do que é muito trabalho. complicado ter É, a esses agenda, né? horários, né? Aí eu sempre tive esse impulso, né? Então, assim, isso pra mim sempre me estimulou. E quando eu tive que ficar sem o carro, aí que a gente vê a dependência dele, tipo assim, de... Sim. Cara, é muito gente. complicado. A gente ficou sem carro aí desde março. O carro chegou essa semana, que meu marido, né, sofreu um acidente, bateu de carro, e aí a gente ficou sem carro e a É gente vê horrível, né? o quanto que faz falta, né? Ele, assim, consegue trabalhar com o carro e tudo mais, com o carro da empresa, mas pra gente, pra família, você não consegue fazer um programa em família. É Você vai verdade. chamar um Uber, minha família é grande, gente, todo mundo É. sabe. Então, E de delicado. Mercedes é aquela... Por exemplo, eu me viro muito bem. Eu vou a pé, eu vou eu de também. Mercedes, Eu não tem vou a pé, BO, vou de não. Mercedes, eu vou de qualquer Até coisa. hoje, dirigindo, eu ainda ando de aplicativo e ando de ônibus, porque tem hora que ali a logística É complexa. faz muito mais sentido, igual hoje. Sim. Hoje, eu vim de moto com meu marido, e aí eu vou embora assim que pouco horário que ele tá indo embora. Pra que eu vou vir de carro, no mesmo horário que ele, vou subir no mesmo horário que ele, É logística. e eu vou ficar Alberto Brown toda trabalhando, andando a pé. Sim. Então, assim, tem coisas que a gente também tem que tirar o ego, né? De tipo, eu tenho que dirigir o tempo. Não, tem hora que não. Vem a cumplicidade também do relacionamento, né? Porque assim, poxa, é legal você pegar. Sim, a caroninha, né? Isso é bom.
E É. ao mesmo tempo, assim, dentro desse nosso papo aqui, saltam algumas coisas. Por exemplo, a questão do dirigir com leveza, de você Sim. fazer por você mesma. Sim. E ao mesmo Sim. tempo, você entender que você precisa de uma motivação, assim, real, né? No Sim. caso da Arielle, ela também tinha questão de estar perdendo o processo, mas tinha o filho ali, né? Para ela poder ter a liberdade dela de ir e vir com o filho recém-nascido, era mais prático ela estar de carro. Então, isso motiva também. Exatamente. Eu, por exemplo, eu fiz minha prova e tá, minha carteira também ficou dentro da carteirinha uns bons meses. E uns bons meses, não, ficou mais de um ano. E aí o senhor que fez comigo todo o processo, seu Ayrton, que eu agradeço muito, ele, toda vez que ele me encontrava na rua, tá dirigindo? Não, ainda não, seu Ayrton, porque não sei o quê. Pega esse carro, vai dirigir, menina. Tem carro em casa? Tem. Vai dirigir. Aí Muito legal, né? quando. Esse apoio. Isso. Aí quando eu casei, a minha carteira eu tirei em 2011 para 12. Quando eu casei, eu peguei e falei assim, bom, agora eu tenho que ir, né? Porque eu vou precisar. Eu morava em Córrego Dantas e não era ali no centrinho, era mais afastado. Então eu precisava dirigir. Sim. Aí eu peguei minha carteirinha, papai já ensinou Deus e o mundo a dirigir, papai ia comigo e vinha me ajudando ali. Dando aquele E a apoio. minha motivação foi isso, eu casei, eu preciso dirigir, eu moro longe. Sim. Então a gente também entendeu os nossos processos, né? Porque a gente Sim. precisa disso. A gente precisa entender o momento em que a gente tem que fazer É. E a questão da relaxar comparação, aí. né? É. A internet, né? Novamente, a comparação. Às vezes a gente vê uma pessoa que tirou carteira, pegou ontem e já tá dirigindo. Tá tudo bem. Sim. Eu que demorei 13 anos, tá Tá tudo tudo bem. bem. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente abrir assuntos na internet é pra isso. É pra motivar, levantar, Sim. apoiar outras pessoas. É, de Não fato, pra a apontar. empatia, né? Exatamente. Não é apontar. Olha, gente, eu consegui. Não sei. Tá, olha, gente, eu consegui, mas olha, você consegue. E eu tô conseguindo todo dia. Não é só porque também eu saio um dia de carro sozinha que. Agora eu já ando tudo. Não. Sim. A cada momento que eu pego o carro, é mais uma. Tô indo, tô conseguindo. E isso não é só sobre carro, não, gente. A gente tá Isso é falando. vida, É Então, assim, verdade. às vezes você não tá conseguindo alguma coisa ali do seu sonho, do seu trabalho. Então, hoje você conseguiu, amanhã não. E vamos indo, gente. Vamos tentando. Sim. A vida é essa. É exatamente isso. A gente botou assim o assunto carro, mas não é só sobre direção, é sobre vida. Porque Qualquer coisa que você que tá ouvindo tá passando, fala. Porque assim, às vezes a gente se compara, por exemplo, eu tô com os meus 37 ainda. Eu, às vezes, não lembro a minha idade, tá? Eu tenho esse déficit. E, assim, eu penso assim, as coisas que eu almejo na vida, e às vezes as coisas que eu queria, e a internet tem muito disso, né? Molecada com 20 anos, com um carro do ano, um apartamento comprado, viajando Sim, de iate, milhões. milhões, e eu assim, aonde eu errei? Que horas que isso vem? Que hora? Que horas que eu não fiz a dancinha? E eu que tenho 37 anos, casada há 9 e ainda não tenho filhos, tem essa pressão também. E tipo, ué, tá na hora, ó, já passou da hora, você tá no tempo, tem que ser esse ano. Gente, eu escuto muito isso. Ai, que horrível. Não, gente, o povo é assim. Ai, mas isso é muito cruel. Mas assim, eu levo de boa, Graças porque a assim, Deus. porque assim, eu quero muito e às vezes eu não quero. E aí, realmente, eu vejo que tá passando o tempo, eu realmente tenho que, Sim. mas É um tempo de processo Deus, seu né? também, né? Tempo de Deus. Porque eu tava pensando em casa, eu refletindo ontem à noite, né? Eu falei assim, pô, será o que falta na casa 50? Às vezes as pessoas olham pra você e podem pensar assim, faltam filhos. E você pode achar que faltam outras coisas que não são que as outras pessoas estão vendo. Ou também concordo que falte, né? Sim, Mas sim. hoje em dia, realmente, com a internet e exposição, as pessoas estão meio cruéis, né? Uhum. E em assuntos, não só em quem não tem filho, ou quem não decidiu, né? Eu ainda não decidi ter nem não ter. Uhum. Mas eu vejo outras meninas divulgando que não querem ter filhos. E o Sim. povo cai matando. Sabe? Ou quer ter 10 e o povo cai matando. Ou quer ter só um, aí o povo cai matando. Sim. Então eu acho que, A questão É julgar. É julgar, isso aí. né, É a não, palavra. não interessa como. Sim, é porque assim, quando você coloca quando você abre a sua vida, né, de uma certa forma na internet, as pessoas elas acham
aí vem o achar, o achismo, que elas têm a liberdade O e direito. o direito de mandarem na sua vida conforme você expôs lá que Eu você abri, né, um assunto. você abriu, então você me permite falar. Mas às vezes aquela boca de lazinha, como diria a vovó, entendeu? Só fala merda. Desculpa, gente, mas assim, Escapuliu. escapuliu. Ainda bem que é só o. Não, mas assim, é sério, porque assim, é muito fácil. Esses dias eu estava vendo. Minha psicóloga, ela tem me ajudado muito em muitos assuntos. Até pelas. N coisas que a gente vem enfrentando. E ela falou assim: é muito fácil você ser julgado por quem não faz nada. É verdade. Sim, É muito fácil você ser julgado por quem não conquista nada. sim. Você sabe de onde você saiu, não sabe? Sim. Você sabe sua história de vida, não sabe? Sim. Você sabe a realização da casa. 22 mil pessoas. É verdade, uma responsabilidade também É muito uma grande. responsabilidade. Você não pode chegar e, tipo assim, botar uma vida fake lá e nos bastidores ser outra coisa. Entendeu? Verdade. Então, tipo assim, as pessoas, elas julgam, julgam, julgam. Só que assim, para um pouquinho, desliga o Instagram, liga a câmera na frontal e se encara. É verdade. Avalie a sua vida para, de forma coesa, poder Perfeito, falar alguma perfeito. coisa. Porque, assim, eu vejo muito isso. A gente, graças a Deus, assim, com o podcast, a gente está com o Instagram, não estamos, assim, deslanchando, mas deslanchamos, graças a Deus, mas vai ter mais gente. Sucesso. Não, mas estamos indo, Estamos caminhando. estamos caminhando. E, assim, é muito interessante isso, porque a gente está com os nossos 1000 e bolinha. 1000 e bolinha, e assim, cara, como a gente tem essa questão do direct, cara? Testemunho. De testemunho, de gente Uma identificação, rede, né? São é. 1000 e poucas pessoas e uma rede. E, gente, você já pensou tipo assim, a gente compara, né? O 22 mil meu com o 1000 do seu. Aí quem olha assim, não tem nada. Mas você já imaginou essas 1000 pessoas dentro de um teatro ouvindo vocês? Sim. É muita gente. Muita gente. É muita gente. Entendeu? Então, assim, tem que parar. Olha a comparação. A gente não pode ter essa comparação. E você falando isso é tão legal, porque a gente já chamou, assim, algumas pessoas com os números atribuídos bons, que elas negaram. Porque a Mas- gente não tem visualização. Mas será que foi isso também? Ah, Às vezes é porque é sua dor. Às vezes a pessoa que não estava pronta para aceitar. pode ser, pode Porque, ser. igual, eu sou muito assim para coisas que vão, né, me levantar, né? Então, às vezes, a pessoa te deu um não por esse pensamento. Ou foi também, a gente não sabe. Pode ser. Mas não leva isso pro coração, não. Não levei, Você não. tem um teatro, ó. Vocês têm um teatro verdade. cheio. Não, mas assim, é tão bonito. Vou sempre lembrar desse teatro cheio, gente. É bonito você falar isso, porque, tipo assim, não é questão de número, é questão aqui. Aqui E é vai a ter questão teatro da aqui em Friburgo que nem vai caber, tá? Porque tem lugares aí que é só 400, 500 pessoas. Então, tá vendo? E assim, mas assim, nesse perímetro de tipo assim, Sim. não importa a quantidade, o importante é começar. É a qualidade também, É né? a qualidade, Ali o- tipo assim, a gente tá muito nisso. E a gente, esses dias, a gente fez alguma coisa que assim, a gente fez, não. Graziele deu um testemunho maravilhoso no Instagram dela. Quando eu fui ver, assim, 800 visualizações. Você viu Legal. quantas visualizações teve? Teve mais de 1000. Aliás, acho que chegou a 2000 Chegou, bateu visualizações. 2000. É. E, tipo assim, de um assunto que era dor pra ela. Era dela, né? Era dela, era pessoal, não era daqui, não. Era Aham. dela. Só que ela expôs o podcast, porque o podcast acaba sendo Sim. o nosso Sim, canal o de Pessoal, cura, né? vê E aquilo a ali, gente, né? e a gente aqui vem pra falar assim, partilhar a vida mesmo. Vida é o que tá acontecendo, o que Deus tocou ali no coração de Sim. falar também, Agora, né? falando de Deus, você pediu pra lembrar do sua mãe. Então, gente. Falou que queria ver você dirigindo. Ela vê você dirigindo agora. Viu, tá vendo? Então, o que que acontece? Eu sempre fui católica, Sim. de catequese, todos os processos de idade bonitinho ali, Uhum. prézinho ali, pré-comunhão, Até porque sua mãe comunhão, também é muito católica. crisma. Exatamente, minha avó era muito católica, minha madrinha, filha da minha avó, minha madrinha de consagração e crisma também, muito Aham. católica. O irmão dela, meu primo, muito católico. Ele já faleceu, o Alessandro. E é uma perda que me faz muita falta também. Aham. E
ele, 3 horas da tarde, ele parava onde ele estivesse para rezar. Rezar o texto da misericórdia. Exatamente. Então, assim, eles sempre me inspiraram muito. E aí eu fiquei um tempo afastada da igreja. Eu comecei a trabalhar os domingos, final de semana, lá na Praça do Suspiro. Então, o trabalho também me fez afastar. Não era culpa também, porque quem quer dá um jeito, né? Mas, enfim, a gente vai colocando. Juventude também, eu comecei a trabalhar com 19 anos, final de semana. Fui saindo um pouco da questão da igreja. Sim. Aí, quando você afasta um pouco, para voltar é bem difícil. E aí eu fui. Aí na época que eu fiquei noiva, eu falei assim, não, 2014, falei, não, tem que voltar para a igreja, quero casar na igreja e tudo mais. Ontem eu até comentei sobre casamento, né? Como é importante, se é seu sonho casar, né, na igreja e tudo mais, a gente tem que bater o pé, né? Hoje em dia, eu puxando caminhos para falar de outras coisas. Hoje em dia, a gente está vivendo um mundo muito que não acredita, né, no Descartável. casamento. E é aquela coisa, vamos juntar para ver como é que vai ser. Se não for, a gente não vai. Se for, a gente casa. Então, assim, eu nunca acreditei nisso. Sim. E o meu marido, ele vem de uma família onde não era importante, né? Um irmão juntou, o outro não tem religião, enfim. Não era importante para ele. Então, a gente sabe que o crescer ali naquele meio faz a diferença. Mas eu tinha aquele meu propósito. E aí, eu lembro que eu voltei para a igreja e ele não tinha religião nenhuma, tal. E aí, ele falou assim, olha, a gente pode casar, tal, não tem problema, a gente casa na igreja. Aí eu fui ver com o padre Jandir o que eu ia fazer, né? Porque eu tenho aqui um não batizado com uma pessoa que quer casar na igreja católica. Aí o padre Jandir me orientou, falou, olha, Miquel, faltava acho que 1 ano e meio pro casamento. Falou, olha, a gente pode sim fazer um casamento de um não batizado, mas tem que ter autorização, aquela coisa toda. Aí ele, se ele fosse batizado, mesmo que na igreja evangélica, era mais fácil, porque, enfim, né, aquelas logísticas. Aí eu fui conversar com meu marido, eu falei assim, meu medo é a gente deixar, chegar lá, não conseguir casar. E eu não caso se eu não casar na igreja. Então, assim, eu perco tudo, foto, festa, lua de mel, perco tudo, mas eu não vou casar. Aí eu, conversando com o padre Jandir, ele falou, Michele, aquele jeito, vocês conhecem o padre Jandir? Muita coisa. Eu fui coroinha dele, gente. Ele, Michele, manda ele fazer a catequese, não sei o que. Cara, como é que eu falo pra uma pessoa que não é católica, que trabalha de domingo a domingo com turismo, pra um horáriozinho que ele Se vira, cara. que ele tem. Não, eu fiquei preocupada pra falar com ele. Falei assim, tipo assim, o cara só tem a noite pra fazer tudo da vida dele, ainda ir pra catequese 1 ano. Ele vai desistir agora desse casamento. Aí fui, mas falei que era... Vocês namoraram também um bom tempo, A gente namorou né? 9 anos. Eu lembro. Então, assim, a gente também, mulher, tem que bater o pé. Se o seu sonho é casar na igreja, você bate o pé ali. Eu só saio da casa dos meus pais casada na igreja bonitinha. Então, assim, hoje em dia acho que estão se perdendo um pouco isso também. E aí, às vezes a gente deixa o nosso sonho pra viver o sonho do outro, né? Então a gente tem que bater o pé mesmo, né? Não é brigar, não é querer matar a pessoa, nada disso. Mas a gente tem que comunicar o nosso desejo, o nosso sonho, então, e não abrir mão dele. Agora, se você abrir, então realmente aquilo ali não era seu sonho. E também tá tudo bem. Só que depois não reclame, né? Tudo na vida é prioridade. Você ação e reação também, né? Exatamente. Você priorizou aquilo ali, então você vai até o fim. E, ó, é luta, hein? Pra ir até o fim. E aí eu lembro que ele começou na catedral, aí segunda-feira era a folga dele, gente. Ele ia pra lá, não sei se Esse era homem queria casar de verdade com ela. Queria. Esse te ama, hein? Esse queria. E aí ele ia, não sei se era 7 ou 7h30. Conclusão, a dona Mariane, irmã maravilhosa. Beijo, dona Mariane. Ela foi no meu casamento, o pessoal da catequese foram no meu casamento, a gente criou ali uma família, uns amigos. E aí eu lembro que ela, não, você pode vir com ele. E ele era tão abusado que eu era a secretária dele, eu que anotava. O caderno era a minha letra. As anotações, ele falava, anota isso aí que é interessante. Aí ele me ditava, eu anotava. Aí todo mundo brincava que eu era a secretária dele. Foi bom que eu aprendi mais, né? Porque aí eu fiz. De novo, o batismo, primeira comunhão e a crisma.
E aí foi lindo, porque meus padrinhos foram os padrinhos dele. Que legal. Ele escolheu a minha madrinha e meu padrinho Poxa, pra ser o padrinho dele. Eu fui a madrinha dele de crisma. que legal. Foi muito lindo, assim. E aí, isso foi em abril, quando ele fez todos esses sacramentos. E aí, a gente casou em maio. Então, que assim, foi uma legal. preparação real pro casamento. Foi muito bom. A gente fez curso de noivos. Pena que foi só um final de semana. Sim. Eu queria aquele que ia todo, né? Ah. De 15 dias, mais tempo. Mas tadinho, ele fez catequese quase um ano, então Ajuda aí, né? Ajuda tava aí, mais que né? liberado, né? Mas assim, foi muito bom o processo assim do casamento. Então assim, eu sempre indico pra todo mundo. Você quer casar, vive o processo ali do casamento, Sim. porque ali você passa por tantas provas, né? Provas de agendamento, gente que fura com você, a gente pegou obra também, a gente sim, nem fez me obra. lembro, nem Então, me lembro. tudo isso foi um processo que a gente passou para o casamento. E eu sinto que a gente dá mais valor ao nosso matrimônio, à nossa, né? O nosso casamento, a nossa casa ali, pelo todo o processo de dificuldade que a gente É a passou. história dos porquinhos, né? A casa de Exatamente. palha, a casa de pau, a casa de concreto, né? E quando a gente Exatamente. finda a nossa casa com uma casa estruturada, podem vir as tormentas, as dificuldades, mas não Ela abala. cai, é. Sim, e aí a gente começou a frequentar juntos, aí depois do casamento a gente frequentava todo domingo na matriz. Do nada esfriou, ele parou de ir, eu parei de ir, morreu a história. Aham. Aí eu falei assim, não, gente, eu preciso voltar pra igreja. Aí 2022, eu falei, eu vou voltar. Não voltava. Parece que eu falava com as pessoas, falava em voz alta, não acontecia. Aí 2023 tentei de novo, não consegui voltar. E eu ficava assim, não quero voltar pra minha comunidade, porque sempre tem uma fala, uma coisa, Aham. e aí você desanima, um julgamento, você julgando, você sendo julgado. Falei, não vou voltar mais pra minha comunidade. Eu vou lá pra Matriz, pro centro. Cada dia eu vou numa. Vou na São Francisco, vou na Matriz, que aí ninguém me conhece, eu também não conheço ninguém. Enfim, não me conhece, né? 22 mil seguidores, mas enfim. Tem gente que me conhece, eu não conheço. 10% da população friburguense, mas tudo bem, abstém. Mas aí eu não conheço, finge que eu não conheço. Aí, beleza. Passou. Não consegui voltar. Quis ser dizimista. Falei, então eu vou começar a ser dizimista então na minha comunidade para ajudar, que aí em algum momento talvez eu vou. Peguei carnê, nem fui lá mais. Enfim, conclusão. E eu sentindo falta. Aí eu conversava com a minha personal, conversava com psicóloga, minha nutra. Ai, gente, eu sinto... uma amiga minha também, a Mara. Falei, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para a igreja. E aí ela me fez o convite lindo, quando o Pedro nasceu, de ser uma das madrinhas do Pedro. Sim. Aí eu falei, gente, que responsabilidade, né? Ser a madrinha de uma criança. E como eu vou ser madrinha de uma criança afastada tanto da igreja, assim. E aquilo ali começou a me incomodar. Mas mesmo assim, ficou. Quando foi uma semana antes da Semana Santa, eu comecei a não dormir bem. Acordava de madrugada e coisa e tal. E ficava por isso mesmo. Aí um belo dia... Rapaz, ela foi parar onde eu tô achando que ela foi parar? Vamos ver, Num vamos belo ver. dia, eu acordava de madrugada. Ah. E ficava acordada. Um belo dia, numa quinta-feira, eu acordei de madrugada. Quinta-feira antes da Semana Da Santa. Semana Santa. Eu acordei de madrugada, não lembro a hora, só sei que eu acordei umas 3 e pouco. E aquilo ali ficou me incomodando. Eu fiquei acordada até umas 4 horas da manhã. Aham. Abri o Eu celular. tô entendendo. Abri o Ela não celular. conheceu o Gilcinho? Conheceu o Gilcinho. Eu acho Não, que eu já conheceu. conhecia, né? O Frei Gilson já conhecia, seguia ele, ficava vendo aqueles vídeos dele, aquela coisa toda. Sabia da novena, né? Sabia de tudo. Mas eu não era o celular. Aí nesse dia eu liguei o celular, abri e comecei. Assistir. Tudo foi pra mim. Com certeza. Tudo foi pra mim. Ele já estava programando. Ele já sabia que você ia estar naquela. E detalhe, eu acordei várias vezes e eu não ligava o celular. Sim. Nesse dia eu liguei, até ligava, mas ficava ali no Instagram e tal. Aham. Nesse dia eu liguei, aí vi ele lá no Instagram, ao vivo. Falei, Eu vou. o dedinho e eu.
Aí comecei. É um caminho sem E aí eu comecei a rezar, a orar ali com ele e tal, e chorava, isso deitadinha. Ainda lembrei uma fala dele, né, que não era pra ficar deitada. Deitado. Eu falei, mas eu vou ficar, é minha primeira vez. Aí fiquei lá deitadinha, não sei o que, chorando, conversando, aquela coisa. Rezando, pensando. Aí meu marido do lado, eu rezava por ele também. Enfim, acordei outra. Tipo, parece que eu dormi a noite toda. E olha que eu acho que eu fiquei até 6 horas da manhã. Aí dei uma dormidinha até 8, levantei renovada. Falei, eu preciso voltar pra igreja. E eu vou voltar pra igreja agora. Sim. Agora. Aí nisso, aí eu não fui no domingo voltar agora, mas também demorei um cadinho, né? Aí eu acho que eu comecei na segunda-feira, que tinha Semana Santa. Aham. Então teve vários eventos, né, na comunidade de Varginha, na Capela Sagrada Família. Aí eu vi a programação de várias igrejas, fiquei meio ainda em dúvida do que eu ia fazer. Enfim, comecei aí na Semana Santa, Aham. participei ali da comunidade. Aí não, aí lembrei agora, domingo era domingo de Ramos, né? Antes da. Uhum. Vocês não vão acreditar. Eu falei assim, não. E eu sempre arrumei minha casa para Páscoa e eu fazia um ramo artificial e Uhum. pendurava na minha porta esses anos afastada da igreja. Mesmo não fazendo parte, eu criava ali aquele Sim. momento. E aí eu lembro que eu falei assim, e domingo é domingo de Ramos. Então eu vou pegar um ramo. Vou voltar para. Eu botei na minha cabeça que eu ia voltar naquele domingo, que eu precisava do ramo. Na minha cabeça eu criei aquele apego ali, que eu precisava do ramo para colocar junto com o meu ramo artificial. E aí eu criei aquilo ali na minha cabeça. Gente, eu vi a programação. Tinha em Varginha, tinha em outros lugares. Eu acordei passando mal. Mas passando mal. E eu não consegui ir. Batalha. E aí eu fiquei arrasada. E eu não tinha contado pra ninguém que eu queria voltar pra igreja. Eu fiquei, tranquei e joguei a chave. E aí, nesse domingo, eu fiquei arrasada. Eu falei, pronto, agora eu não posso voltar. Olha como é que é o inimigo, né, gente? Aí eu falei, não, agora eu não posso voltar, porque eu precisava do ramo. Eu precisava. Olha que loucura. E aí, acho que foi na segunda, eu comentei isso com a Mara. Aham. Chorando, em plantos, aquele áudio ali de 2 minutos. Eu passei uma mensagem pra ela, falei assim, amiga, eu queria voltar pra igreja, aconteceu isso, e simplesmente eu não tenho um ramo. Ela, Michele, eu tenho um aqui, vou levar pra você. Você acredita que até hoje ela não conseguiu me entregar o ramo, tá? No carro, eu vou na casa dela, esqueço. Enfim, mas meu ramo tá lá. Tá lá. Eu me apeguei nesse ramo, que é meu, mas não tá comigo, de uma tal maneira que eu voltei pra igreja. Fiquei a Semana Santa participando, fiz os vídeos pra igreja, não sei o que, aí e tô, desde então. Desde então. E aí foi uma luta pra tentar me confessar na Semana Santa, não conseguia. E eu ficava apegada a isso também. Eu precisava confessar pra voltar. Falei, não, vou voltar sem confessar, sem comungar, mas tá tudo bem, eu voltei. Vamos fazer por partes, devagar. Exatamente. E aí é isso. Aí eu tô na igreja, tô em Varginha, que é o que eu falei que eu não queria. Que é a sua comunidade. Que é a minha comunidade. E aí tô. Terça-feira eu vou no grupo de oração. Domingo vou na missa. Levei minha mãe, que estava afastada. Sim, aí, ó. Aí hoje estamos juntas lá. Recebi várias coisas. E aí eu brinco, né? Eu desabafo com a minha madrinha Dinda e a Janaína, que é a minha madrinha de crisma e consagração. Nada me abala. Agora, ó, entra aqui, sai aqui. Primeira vez que eu fui, né? Escutei na porta da igreja. O que você tá fazendo aqui? Desfile de moda. Aí eu ri. Falei, eu vim. Aí uma pessoa que eu nem lembro que tava perto, ela veio, graças a Deus, não sei o que, aí me defendeu ali e tal. E assim, eu fui com esse propósito. Nada vai me abalar. Eliana Ribeiro tem uma música dessa, nada poderá me abalar, né? Tem. Pois E meu é corpo e isso. vitória é Jesus. E é isso, verdade. entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que isso me traz força, né? Eu divido isso também no meu Instagram. Eu sei que no meu Instagram, esses 22 mil seguidores tem de tudo. Tem evangélico, testemunho de Jeová, católico, umbanda, Sim. ateu, enfim, tem de tudo. Mas eu divido a minha vida com Deus lá, né? E Deus já tem feito muita coisa na minha vida nesse pouco tempo que eu retornei. Não vou chorar. Mas Tranquilo. teve uma situação que Deus me incomodou para ligar para uma pessoa. E eu liguei. E
Assim, resumido, né? Eu liguei, mas eu não queria ligar. Eu mandei mensagem. E nisso eu liguei de novo. Eu liguei porque Deus me incomodou de ligar. Aham. E essa pessoa tava num lugar pedindo Deus uma resposta. E ela falou: sua ligação foi minha resposta. Meu Deus. E assim, e aí, quando eu desliguei, fiquei horas conversando com essa pessoa, e é uma pessoa muito importante na minha família. E aí, quando eu desliguei o telefone, eu chorava e falava assim: Deus, mas eu não sou. Você tá me usando, mas eu sou tão pecadora, eu Não sou digna. não sou digna, eu não mereço. Sim. E aí eu fiquei assim, tão feliz com aquilo, eu falei assim, Deus tem um propósito na minha vida. Ainda não sei, tô conversando aqui com vocês e ainda não sei, mas ele tem um propósito na minha vida. E ontem, Deus tocou no meu coração de falar no Instagram sobre casamento. E hoje em dia a gente fala muito sobre... A gente não, as pessoas falam muito mal do casamento, né? Eu acho que as Sim. pessoas que não têm um bom casamento falam mal, né? E eu numa vivência, enfim, e fala mal ali do matrimônio. E aí ontem eu falei sobre isso. Como é gostoso a gente olhar para nossa aliança num dia a dia, num dia triste, num dia... Cadê a aliança? Então, Coloca a sua aliança. eu tenho uma defesa. Ih. Eu fui ser internada, mas assim, eu ia passar por uma cirurgia. Ah, tá. Então tá, você só tirou Eu rapidinho. só tirei rapidinho e esqueci de botar de novo. Mas eu Ah, esqueci tá. de botar tudo, tá? Tô Tá. sem alegoria nenhuma. Então tá bom, então tá perdoada. Como é gostoso a gente olhar pra nossa mão, pra nossa aliança, num dia difícil, e lembrar que tem uma pessoa ali que te ama, que te dá Aham. força. É sua aliança com Deus e com seu marido. Sim. Um compromisso. Então, às vezes, a pessoa fala isso aqui, mas isso aqui é só um anel. Não, É só um anel. é um sacramental. Exato. Não, mas assim, falando, né, pro mundo. sim. Isso aqui é só um anel, eu posso ser casado e não usar. Não. Mas é tão gostoso você, tá aqui no seu dia a dia. E como é que vão saber que você é uma pessoa comprometida com o próximo e com Deus se você não tem um anel no dedo? Exatamente. Mas não vamos entrar nesse... Não, mas aqui, Sim. de todas, quem sai como solteirona? Sim, mas a sua postura também pode dizer muito. A gente, hoje em dia, vive numa sociedade que tem muito isso, né? Mas a minha postura, a minha fala, as minhas ações vão dizer que eu sou casada. Concordo. Só que, às vezes, no seu momento difícil, assim, no seu dia... Você olhar aquilo ali, às vezes no trabalho você tava passando uma dificuldade, uma coisa, você lembra, mas se eu chegar em casa vai ter alguém ali por mim. Ou até mesmo na relação. Às vezes você brigou ali com seu marido, não sei o quê. Você olhar pra sua aliança. Não, mas tem um sacerdote, que é até um amigo, que ele falou o seguinte: Paranauê é o seguinte, tá sendo tentado? Tá difícil? Quer espantar demônio? Aí eu olhava pra cara dele e falei assim, o que você tá falando? Eu falei assim, minha filha, isso aqui é um sacramental. Exatamente. Isso aqui é aliança tua com teu esposo, mas é, Deus. é aliança com Deus. Compromisso, né? E é um sacramento, você recebeu a bênção de unir-se a outra pessoa. Então, assim, até a questão das posturas, eu concordo. Eu sou uma mulher casada, eu vou ter postura de mulher casada, mas a sociedade, ela não entende a postura. Sim, não. Se não tiver... Aliança é importante, né? Mas a gente sabe que tem de Sim, tudo, né? sim. Tem gente que acha que é um comércio, é caro, não precisa de aliança pra dizer que vai respeitar. Enfim. Não, mas assim, eu digo até no quesito de quebrar paradigmas mesmo, Sim. de voltar às tradições. Exatamente. O casamento, gente, acho que quando a gente fala da aliança, do altar, daquele dia maravilhoso, a tradição. Por que o casamento ele é tão desvalorizado? Hoje em dia, né? Porque ele perdeu-se a questão do romantismo, da busca, perdeu-se a questão da conquista, você só se deita com a sua esposa ou com seu marido após o casamento. Sim. Perdeu-se a conquista toda do tipo, vamos juntar. Se não der certo, A gente separa. Ou se Não não, tem aquela frase juntado com fé casado é? ou se não assim, Olha lá, hein? Ou se não, olha bem, que fé fraca. Desculpa, falei. estamos nos relacionando, aí aconteceu, esquentou, nos envolvemos, aí rolou tudo e mais um pouco, mão boba, mão naquilo, mão naquilo. E acabou, aconteceu. Gente, sem julgamento, todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Exatamente. Todo mundo tem suas dificuldades, suas buscas, suas conquistas, e todo mundo vai ter seu pecado. Fica tranquilo, não tem nenhum santo aqui. Não, Graças a Deus. Tem pessoas que buscam a santidade diariamente. Sim. E tipo assim, aí você chega e fala assim, vamos namorar. Namoro santo. Você não vê mais as pessoas falando isso. Não, Você não vê mais as pessoas falando de um noivado santo. Vocês não veem mais as pessoas falando de um casamento santo. Casamento entre quatro paredes, tudo pode.
Pode, Grazi? Hum. Pode? Papo para os próximos capítulos. Então você vê assim que a gente tem É. que pegar. E tipo assim, o que que uma vez me falaram o seguinte: você não sabe o que é família, você não tem família. Falaram exatamente isso pra mim. Você não sabe, você não vai conseguir ser uma boa mãe, você não teve mãe. Nossa, que forte, né? Não, mas assim, pra mim foi uma. Ai, as pessoas falam cada coisa. Pra mim Meu foi Deus. muito bom, porque a minha resposta foi o seguinte: eu tive a melhor pessoa do mundo pra me ensinar a ser mulher, que é minha avó. Minha avó me ensinou a Com ser. maestria. Que foi sua mãe. Exatamente. Só que sabe quem é meu exemplo de família? Maria, José e Jesus. Melhor exemplo não tem. Não E há. aí eu virei pra pessoa e ainda falei assim: melhor até que a tua família. Engoli minha Pronto. insignificância e, tipo, peguei assim: poxa, imagina só, São José, sabendo que ele ia ser pai do Deus Filho de Altíssimo, Deus. do Filho de Deus, do Deus Altíssimo encarnado, recebendo uma mulher grávida, Virgem. virgem, assumindo tudo e cuidando, e zelando, e sendo homem. Exemplo de homem, pai, marido e tudo mais, né? Exatamente. Aí você pega a Nossa Senhora, você pega as coisas todas, você vê o seguinte: gente, exemplo a gente tem. Tem que querer seguir. Exatamente. A gente É. tem que querer ir além. Exatamente. Não parar nas dificuldades e nos bloqueios e tudo mais. E eu tava aqui lembrando que eu compartilhei com a Arielle uma sugestão de superdose que ontem eu fiquei assim, falei assim, vou ver nos santos, né, alguma coisa que tem a ver com casa, com lar e tudo mais. E eu achei uma frase assim de Santo Agostinho que fecha aqui com chave de ouro, né? O lar é o primeiro altar onde aprendemos a adorar a Deus. Amém. E eu postei algo sobre isso. Ó, tá vendo? Depois vocês olham lá. Cara, e assim, Exatamente isso. A gente tem que começar a fazer mudança dentro da nossa casa, né? Dentro do a nosso Elisa de lar. Calcutá falava isso. Porque, às vezes, hoje em dia as pessoas estão muito em mostrar opinião, mostrar ajuda, fazer isso, fazer aquilo, às vezes na igreja, no trabalho, com os amigos, e a casa tá bagunçada. Sim. Em todos os sentidos, né? Então a gente tem que parar, respirar, começar primeiro pela nossa casa, a nossa família, e depois a gente ir pro mundo, fazer igual. Sim. Né? Não sou perfeita, não tô dizendo que minha casa tá muito arrumada, não, mas a gente arruma todo dia, né? É verdade. Mas é um pouquinho cada dia. Porque assim, você, quando vai fazer uma reforma, você sabe muito bem disso. Tem um processo, Tem né? um processo. Viu, gente? Tudo na vida é um processo. Isso aí. Muito obrigada pela Eu que sua agradeço. presença. Falaria mais 2 horas aqui. Exatamente. Temos que continuar com as próximas experiências. Muito obrigado por ter vindo. Ai, Muito obrigado por ter obrigada, partilhado eu. vida. Muito obrigado por ter partilhado, assim, o por trás da Casa 50. Por exemplo, por que a Casa 50? Porque é o número da casa dela. Simples assim. Foi a única coisa que eu pensei também. Eu falei, gente, a casa dela deve ser número É o número 50. 50. Então, sim, obrigado por mostrar que a partir do portão da Casa 50 existe a Michele com a história dela, com as lutas dela, com as conquistas dela, que é o Sim, mais Com o importante. marido dela. Com a família com a Que não gosta de família. aparecer. Entendeu? Obrigado por fazer desse podcast um podcast assim de partilha de todos os lados, né? Sim. Foi muito bom. Muito obrigada. Eu por também estar amei. aqui Obrigada pelo convite. Pode me convidar mais vezes. Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Curtam, compartilham, sigam o nosso canal no YouTube, no Instagram, Facebook e mais aonde, mulher? TikTok. E a gente vai estar lançando o nosso grupo no WhatsApp. Fiquem por dentro que em próximos dias a gente vai estar mexendo nos pauzinhos. A gente está falando que vai soltar esse grupo já tem um tempão, só que não soltou ainda porque a batalha é grande. Mas a gente vai conseguir e vai vencer essa. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e fiquem com Deus. Tchauzinho. Amém. Tchau. Gente, eu não posso falar.